A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bom? Fico muito feliz de estar nesse sábado com a igreja, nesse modo online, né? E hoje a gente vai iniciar a nova série de lições, né, que foi comentada no último sábado, com o título Deus Conosco, né? Essa lição vai ser baseada no Evangelho de Mateus. E nós vamos aprender ao longo dessa série, né, como Deus, como o reino dele, como o Senhor está presente conosco, né? Um Deus triuno, Deus poderoso, que veio dos céus e habitou entre nós, né? E vamos iniciar essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. A lição de hoje tem como título A Família do Rei. E o texto base está em Mateus, no capítulo 1, versículo 1. Na verdade, hoje nós vamos estar baseado no capítulo 1 de Mateus, né? E o texto base diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como eu tinha dito, e nós vamos dar uma introdução agora, a lição vai estar baseada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E o título, na verdade, nesse capítulo, ao encerrar esse capítulo 1, nós vemos ali que o texto fala assim: e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Mateus 1, 23. E esse evangelho, esse título, esse versículo, no caso, também está descrito em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Ao encerrar o livro de Mateus, ele também diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o versículo do primeiro capítulo, e para encerrar também o livro de Mateus, mostra como Deus está conosco. Deus vem para estar conosco e encerra o livro mostrando também que Cristo vai sempre estar conosco, né, através dos tempos. Isso é maravilhoso, uma coisa magnífica que vamos aprender ao decorrer da lição, amém? De olho no texto. Bem, a gente não pode iniciar o estudo em si sem saber quem é o escritor. Na verdade, a gente tem que entender quem que escreveu e por que escreveu o Evangelho. E para começar, primeiramente nós temos que conhecer o autor. Quem foi Mateus? Bem, Mateus foi um dos apóstolos de Cristo, mas antes de ele ser chamado apóstolo, né, antes de ele ser um dos discípulos, ele foi um cobrador de impostos. Na verdade, a lição nos fala que ele foi um cobrador de impostos ou, na verdade, um publicano, né? E na cidade de Cafarnaum, toda a região, um publicano, ele não era muito bem visto pela sociedade. A maioria deles eles eram pessoas que cobravam além do que deveria, eles eram, na verdade, oportunistas, eles eram pessoas que aceitavam suborno e enganavam não só a população, mas até o próprio governo. Então Mateus, vamos dizer assim, não era muito bem visto pela sociedade dos judeus naquela época. E com certeza, aonde ele vivia, ele era, na verdade, um local onde Cristo fez muitos milagres. Então, com certeza, Mateus ouviu falar muito de Jesus antes de Cristo o conhecesse a frente. Até que um certo dia ele estava na da coleteria de impostos ali e Jesus aparece. E de repente ele chega para Mateus e chama ele: segue-me. Mateus larga tudo e vai seguir Jesus. É impressionante isso, porque a partir do momento que é, Mateus sai daquele convívio e deixa tudo para trás, ele começa a ter não só somente a questão de ouvir os milagres, de ouvir Jesus. Ele começa a seguir e ver pessoalmente, começa a realmente ouvir a própria voz de Jesus ensinando e ele crescendo e aprendendo. E com o tempo, ele é chamado para ser
um dos 12 discípulos de Jesus. Né? A gente vê isso em Mateus, em Marcos e em Lucas. Os três evangelhos citam que Mateus é chamado para ser um dos discípulos. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é também o significado do nome de Mateus. O nome de Mateus significa dom de Deus. Né? Ele também é chamado de Levi, e alguns estudiosos dizem que ele poderia ser um nome como se fosse um nome qualquer, né? Ou pode até ter sido acontecido que Cristo pode ter chamado ele depois de Levi, né? Depois de ele ter aceito o chamado de Cristo. Bem, o que dá para entender também é que você não vê em nenhum momento das Escrituras a própria fala de Mateus, né? Como a gente vê de Pedro, como a gente vê de João e de outros discípulos e de outros personagens bíblicos. Mateus não expressa nenhuma fala no seu evangelho, mas logo depois de aproximadamente 65 depois de Cristo, ele é inspirado pelo Espírito Santo a escrever o evangelho, né? A escrever tudo o que aconteceu com ele convivendo com Cristo ao longo dos 3 anos e meio que ele esteve com o Senhor, né? E é interessante que a lição ela dá uma descrição muito linda que fala assim: as mãos que usava para preencher os recibos de cobrança de impostos foram usadas para escrever um evangelho com uma mensagem poderosa que ainda hoje continua a transformar vidas. Então, isso só para a gente tentar entender quem é o autor. Mateus, que era um cobrador de impostos, acaba seguindo a Cristo, largando tudo para trás, e depois de alguns anos é inspirado por Espírito Santo a escrever esse evangelho mostrando que Deus está conosco e que isso é maravilhoso. Logo depois de a gente entender quem é o autor, a gente tem que pensar o seguinte: ok, então por que ele escreveu o evangelho? Por que ele escreveu o evangelho né, e descreveu tudo isso? Por que o evangelho é descrito dessa forma? Por que existe algumas citações que não tem nos outros evangelhos? E é isso que a gente vai aprender agora. Como a gente tem que entender, o ministério de Mateus ele foi direcionado diretamente para os judeus. Né? De acordo com a história, depois que Cristo ascendeu aos céus, Mateus buscou evangelizar os próprios judeus ali da região e das regiões onde existiam judeus. Bem, a gente analisando certamente isso, né, que ele foi pregar aos judeus, a gente busca então entender que o evangelho que ele escreveu foi direcionado para os judeus. Por quê? Se a gente for analisar em toda a escritura do evangelho de Mateus, nós vemos ele citando o Antigo Testamento. Né? Ele cita muitas vezes o Antigo Testamento ao longo dos versículos, e para um judeu isso é muito familiar, porque o judeu tinha como base da fé dele os escritos do Antigo Testamento. Né? Na verdade, o que dava a referência, o que dava a verdade a toda a fala de Mateus era a defesa dele, a base dele no Antigo Testamento. E analisando isso, dá para entender o porquê Mateus cita tanto as escrituras do Antigo Testamento. Ele queria mostrar para o judeu que Cristo, Jesus, era o Messias prometido através dos profetas. Na verdade, se a gente for ver, as profecias, todas descritas no Antigo Testamento, direcionavam para o Messias. E isso que Mateus queria demonstrar. Ele queria mostrar para o povo judeu que todas as profecias, todas as escrituras, tudo direcionava a um homem de Nazaré, aquele carpinteiro que nasceu humildemente e que todos os acontecimentos da vida de Jesus, daquele homem de Nazaré, aconteceu nele, naquele homem. Ou seja, tudo direcionava a ele como sendo o Messias, né, o prometido, o chamado, o que iria salvar toda a humanidade. Todas as profecias direcionavam a ele.
E era uma maneira de mostrar para o povo judeu, né, como Cristo era chamado. O interessante é que existe uma palavra que é citada várias vezes, que é cumprir, né, no Evangelho de Mateus. Essa palavra cumprir só dá mais certeza de Mateus demonstrar para o judeu, falar, dessa forma se cumpriu a palavra, dessa forma se cumpriu a palavra nele, dessa forma se cumpriu o Evangelho, as profecias nele. Mateus dava a ênfase para mostrar Cristo realmente era o Rei, o prometido, o chamado, o Messias, o ungido de Deus. Sendo assim, todas as profecias eram direcionadas ao prometido, ao Rei, né? E se a gente for analisar bem mais profundamente, que nós vamos ver ao longo dessa série, nós vamos ver que o tema principal do Evangelho é esse, o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Nós vamos ver lá no texto de Mateus, no capítulo 3, versículo 2, assim, o reino de Deus está próximo. E isso se repete mais algumas vezes ao longo do Evangelho de Mateus. Mateus ele quer mostrar para a população judaica que o rei que eles tanto estavam esperando tinha chegado, que o reino que eles queriam já tinha vindo, que estava entre eles já. E isso é uma ênfase, a ideia é de proximidade. A ideia é que o Evangelho chega, o reino de Deus está perto dele já. Não é que é de tempo, é de perto mesmo. Jesus estava ali, Jesus veio, Jesus mostrou a eles quem ele era, o reino de Deus, e ele deixou para os discípulos a direção que eles tinham que tomar. Então, era uma ideia que Mateus queria mostrar, o propósito para o povo judeu. O reino que vocês esperavam, o reino que vocês querem tanto, já está entre nós. Jesus já veio, Jesus mostrou quem ele era, as profecias se cumpriram nele. Então, o reino de Deus que vocês tanto esperavam, já está. Isso é maravilhoso e esse é o propósito do livro de Mateus. O interessante de tudo isso é a genealogia. Mateus começa o evangelho com a genealogia de Jesus. Para nós que somos daqui, se a gente for analisar qual que é a importância de a gente saber a genealogia de alguém, qual que é a importância de saber, na verdade, quem que veio, quem é meu avô, meu bisavô, quem é a minha descendência. Se a gente for pegar tudo que a gente ouviu agora, que o judeu ele tinha como base da fé o Antigo Testamento, ele vai ver que uma das profecias é que da semente de Davi e de Abraão viria o Salvador, né? E é isso que Mateus quer já começar o Evangelho já demonstrando isso. Ele já quer dar certeza, na verdade, de onde veio Cristo. Ele quer mostrar para a verdade quem é Cristo, para onde veio, qual é a origem dele, né? Qual que é a origem? Porque usar o nome de Messias e Cristo qualquer um poderia usar, mas se a gente ouvir, saber a origem, a descendência, aí a certeza dos cumprimentos das profecias eram mais certas. E é por isso que nós vemos isso através do Evangelho. Ele inicia, na verdade, a genealogia já com Abraão. Abraão, na verdade, até hoje, é uma das figuras mais importantes para o judeu. Ele é o pai da fé, ele é o pai do povo inteiro. É dele que descendeu todo o povo judeu. Então ele já começa ali já, vamos dizer assim, já indo já de encontro à figura mais importante para o povo judeu. Ele queria mostrar também que Jesus era um judeu, né? Que ele não era de outra nação, não era de outra raça, ele era um judeu, ele veio da descendência, então ele já queria dar uma ênfase ao povo, ao leitor, né? Quem era Jesus na sua descendência. E logo depois disso ele começa a arrematar ao longo
da genealogia pessoas que fizeram história ao longo da nação judaica. E quando a gente vê mais para frente, ele chega em Davi. E também, chegando a Davi, ele queria mostrar também para o povo judeu que ele vinha da descendência de Davi, como era também descrito no Antigo Testamento, lá no livro de 2 Samuel. Né? Queria demonstrar que ele era vamos dizer assim, da semente real. Ele não era de qualquer lugar. Então, além de ele começar já com Abraão, ele, no meio do histórico genealógico, ele já demonstra também a questão do livro e no caso do rei Davi, demonstrando também a descendência de Jesus. Chegando no versículo 16 do capítulo 1, Mateus já deixa claro que Jesus não era igual a qualquer um. Ele deixa claro que Jesus era o Cristo. E essa nominação, Cristo, tem um peso muito forte, porque de acordo com a tradução, quer significar o Messias, quer significar também o ungido, ou seja, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que é o ungido de Deus. Né? Ele dá a finalização, né, da genealogia, demonstrando que Cristo não era qualquer pessoa daquela genealogia, mas era sim o prometido das nações. Bem, diante disso tudo, diante do que a gente ouviu, né, que é quem era o autor, qual era o propósito do Evangelho e por que ele começa o Evangelho com a genealogia, nós temos dois ensinamentos que nós aprendemos aqui. O primeiro dele é que maravilhemos-nos com a graça de Deus. Sabe, a mulher, né, não era muito, vamos dizer assim, dado muita importância na época de Cristo. A mulher não era de muita importância. E a gente vê que a graça de Deus alcançou até isso. Se a gente for analisar, nós vemos dentro da genealogia mulheres sendo citadas. No caso, o nome delas, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. São mulheres que são citadas, além da própria Maria, né, mãe de Jesus. E o interessante também é que, não só nisso, mas a gente vê que essas mulheres que são citadas, como também outras pessoas, elas não são todas elas fizeram coisas boas, né? E mesmo assim, Mateus não esconde o nome delas, né? Elas são apresentadas ao público judeu. Isso só mostra o seguinte, que Deus veio buscar pessoas imperfeitas. Deus veio resgatar pessoas pecadoras. Ele não veio selecionar ninguém ao ponto de falar, são somente pessoas de certa maneira de agir eu vou ouvir. Não, ele está mostrando através da genealogia, ele mostra que ele veio abranger todos os povos imperfeitos de como eles estão, ele veio alcançar essas pessoas. A outra coisa que nós aprendemos também, que é a outra lição para finalizar, é que a gente deve se alegrar diante da soberania de Deus. A gente vê o seguinte, porque dentro da genealogia, que como a gente foi citado antes, nós vemos nomes que fizeram coisas boas, né, para o Senhor, mas também há nomes de pessoas que fizeram coisas ruins, que não são dignas de honra e de louvor. E mesmo assim, diante de toda a história, né, diante de tudo que aconteceu até chegar a Jesus, Deus foi soberano, Deus controlou tudo, Deus teve o domínio na história da humanidade. E isso é maravilhoso, porque a gente vê realmente que Cristo nasceu na plenitude dos tempos. E a gente vê que diante de tudo que aconteceu, diante de pessoas, de reis que subiram ao trono, pessoas que fizeram coisas boas e más, independente do que houve, Deus continuou sendo soberano e manteve a ordem das coisas. A gente vê que isso é motivo de nós alegrarmos, porque a gente vê o poderio de Deus.
A gente vê que as coisas podem acontecer, pessoas podem aparecer, independente do que elas realizem ou façam, Deus continua no domínio de tudo, né? A gente vê que a graça de Deus toma conta das nações, das pessoas. A gente vê que o reino dele está sobre todos, e a gente vê que Deus manteve a ordem de tudo. Amém? Nós finalizamos então mais uma lição bíblica maravilhosa. Eu quero ler com você o desafio da semana. Como estamos iniciando uma série no Evangelho de Mateus, que tal separar um tempo essa semana para fazer a leitura da parte que trata deste Evangelho em algum livro de introdução ao Novo Testamento? Sabe, este tipo de livro lhe dará informações contextuais importantes para seguir essa jornada nos estudos. Pode ser o livro Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Ele foi publicado pela FATAP. Além disso, releia a genealogia de Jesus, sozinho ou em família, e medite em tudo que estudou. A lista dos antepassados de Jesus inclui prostitutas, assassinos, homens violentos, etc. Louve a Deus por isso, afinal de contas, ele trouxe seu filho ao mundo através da história de pessoas imperfeitas, e isso mostra que a graça de Deus está disponível a todas as pessoas, inclusive a nós. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que você seja abençoado neste dia de sábado. Fique com Deus e a paz do Senhor. Eu quero estar perto, sentir, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor.
Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que esteja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
pela obra do Evangelho. Que a gente possa lutar por Cristo novamente, renovar as nossas esperanças em Deus, viver com Deus. Que a gente possa entender que os planos deles são maiores que os nossos, são planos de paz e de esperança. Basta que a gente siga a sua palavra. Amém? Glórias a Deus. E que Deus complete essa palavra. O Espírito Santo complete essa palavra nos seus corações. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, família. Aqui estamos nesse sábado do Senhor. Eu sei que todos estão com saudade de retornar à congregação, a ter essa comunhão com o nosso Deus e com nossos irmãos. Amém? Mas enquanto não fomos autorizados ainda a voltar a congregar, a gente vai trabalhando aqui online, a gente vai transmitindo a palavra do Senhor, a gente vai estar passando escola bíblica. E eu sei que você está na sua casa também, aflito para estar na igreja. Mas espere mais um pouquinho, que eu tenho certeza, queridos, que em breve estaremos novamente congregando para a glória do nosso Deus. Amém? Então você que está em casa aí, fique atento à palavra do Senhor, a escola bíblica. O tema desta semana é uma lição nova. Então fique atentos aí. Eu sei que você está orando na sua casa, você está fazendo a sua devocional com a sua família, você está fazendo o seu culto doméstico. Eu tenho certeza que o nosso Deus continua sendo adorado, né, mesmo nós estamos em casa. Amém? Eu quero, nesta manhã do Santo Sábado do Senhor, já é o terceiro sábado que a gente não está junto, né? Mas Deus está conosco todos os dias da nossa vida, né? Deus prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu na sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? E eu convido você para compartilhar comigo da palavra do nosso Deus nesta manhã, tá? Nós vamos nos alimentar junto com você da palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Abra a sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 5. Vamos compartilhar do pão do céu desta manhã. Amém? Eu estarei lendo apenas dois versículos de Romanos 5 para nós meditarmos no trecho desse capítulo. Não diz assim. Todos encontraram aí? Romanos 5 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ora comigo, vamos fazer uma oração agora, pedindo a Deus que venha nos abençoar, venha abençoar todo promessista nesta manhã de sábado, aonde ele estiver, se estiver na igreja fazendo culto, se estiver em casa, orando, compartilhando. Vamos orar agora. Querido Deus, eterno Pai, na autoridade da sua palavra, nós queremos, meu Deus querido, engrandecer o seu nome, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus querido, de estar presente na sua presença, fazer, Pai, esta mensagem, trazer, Pai, esta palavra para nossos corações desta manhã. Eu sei que são tempos difíceis, momentos difíceis, Pai, mas a sua palavra, ela não pode deixar de ser pregada, de ser falada, não pode, Pai. E nós, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, no dia do Senhor, para compartilhar esta palavra com toda a igreja, Pai, que está nos ouvindo, está nos assistindo esta manhã. Por isso eu peço a Deus que nos ajude e que o Espírito Santo continue nos ajudando, nos orientando a entender qual o propósito do Senhor para nossas vidas desses dias, Pai. Por isso nós oramos e pedimos, fica conosco, Pai. E assim seja. Amém? Mais uma vez, eu quero dar paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo nesta manhã, familiares, amigos, vizinhos que estão aí com você nesta manhã de sábado. Amém? E como eu falei, a palavra do Senhor, ela não pode parar de ser anunciada, não pode parar de ser pregada. O nome de Jesus Cristo precisa ser anunciado entre as nações.
Talvez este período Deus nos está chamando, convidando para ainda mais falar do amor dele, ainda mais falar desse amor incomparável que é do Senhor para nossas vidas, pela sua igreja aqui na terra. Amém? E eu quero andar um pouquinho aqui com vocês na palavra do Senhor, que nos diz Romanos 5. Eu gosto muito da carta aos Romanos, que nos ensina como ser cristão, como ela nos ensina, ela nos instiga a buscar mais entendimento da palavra de Deus. Amém? E aqui nós vamos buscar um pouquinho de entendimento hoje, a justificação pela fé e a paz com Deus. Nós vamos aprender aqui como nós glorificarmos a Deus, como nós continuar adorando a Deus, mesmo nesses momentos de tribulação, mesmo nesses momentos de aflição que o mundo está passando, que as famílias estão passando, que a própria igreja de Cristo está passando, talvez por essa dificuldade maior, que é deixar de congregar na casa do Senhor, no templo do Senhor, né? Isso talvez para nós é um momento estranho até, de não poder estarmos na casa do Senhor, né? Mas vamos aprender um pouquinho aqui na palavra do Senhor, como nós devemos reagir nesses momentos difíceis. Qual é o nosso comportamento como cristão? Qual é o nosso comportamento como igreja agora, nesses momentos de dificuldade, nesse momento de pandemia, nesse momento aí deste vírus Covid-19? O mundo está em aflição. Há muitos setores da economia sem perspectiva de crescimento, desemprego, né, incertezas. E nós, como cristãos, como devemos reagir neste momento? Tanto para ajudar a nós mesmos, como ajudar aqueles que nos rodeiam, aqueles que nós amamos, os nossos familiares. Como Deus pode nos ajudar agora. E aqui a palavra de Deus é bem enfático dizer assim. A partir do versículo 3 de Romanos 5, nos diz assim o apóstolo Paulo: e não somente, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só a certeza que Paulo tinha quando ele escreveu essa carta aos Romanos, né? Ele tinha certeza que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nós devemos continuar glorificando a Deus nas tribulações, porque isso, quando nós passamos por essas tribulações, quando nós passamos por essas aflições, o que acontece? Vai produzir em nós um meio de nós buscarmos soluções. E para nós buscarmos as soluções, não ter assim, vamos dizer assim, tomar decisões precipitadas que vai nos machucar, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar ter paciência, não é verdade? Analisar o que está acontecendo, analisar o contexto do que está acontecendo. Não é só no nosso país, não é só na igreja adventista da promessa que está acontecendo esses problemas. É no mundo inteiro, é no planeta Terra, em toda a igreja cristã está acontecendo a mesma coisa, né? Então ele diz assim, olha, sabendo que a tribulação produz a paciência. Paciência, meus queridos, apacenta seu coração, que tudo isso vai passar. Isso aí é uma tempestade, e a tempestade não dura para sempre. A tempestade, ela vem, ela faz até uns estrago, não é verdade? Mas a tempestade passa e logo nasce o sol, lá vem o sol, lá vem a bonança, né? E quando nós esperamos com paciência no Senhor, né? Olha o que essa paciência nos produz. No versículo 4 diz assim: e a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência, a esperança. Olha que fantástico né? A paciência nos dá calmaria, nós analisamos, nós oramos, nós buscamos entendimento
com Deus, nós pedimos a Deus sabedoria nesses momentos difíceis da nossa vida, né? E isso nos dá experiência de vida, né? Experiência com a nossa família, né? Eu pergunto para você, irmão, irmã, família, que experiência você está tendo nesses dias de quarentena em casa? Que experiência você está tendo em casa com a sua esposa, o esposo com a esposa, com os filhos, convivendo mais dentro de casa? Qual que está sendo o relacionamento de vocês? Vocês estão orando mais? Vocês estão lendo mais a palavra? Vocês estão se conhecendo um a mais? Né? E isso nos traz uma experiência a mais na nossa vida, né? E isso nos dá uma esperança melhor, de dias melhores para a nossa vida. Precisamos ter esperança, né? E aí nos diz assim, e esta esperança não traz confusão. Olha só, quando nós temos nós passamos por essa experiência com Deus, essa experiência com Jesus e principalmente com o Espírito Santo de Deus, o que isso nos dá? Nos dá esperança, meus queridos, que vai melhorar, que as coisas dentro da nossa casa, na nossa família, ela vai melhorar, ela pode melhorar, porque nós estamos tendo experiência com Deus, nós estamos vivendo uma experiência peculiar com Deus. Nós estamos vivendo uma experiência ímpar com o nosso Deus. E ela fala, e a palavra continua assim, porque a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que fantástico que é. Olha, a sua palavra é maravilhosa, né? Por que quando nós esperamos no Senhor, aprendemos com o Senhor, lendo a palavra dele, meditando na palavra dele, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para interpretar a palavra de Deus, tudo isso, meus queridos, nos traz o quê? É uma experiência, né? Nos traz paciência, esperança e nos dá uma esperança. E essa esperança, ela não traz confusão para nossas decisões. Sabe, queridos? Família de Deus, Igreja de Cristo, nós como cristãos, quando nós meditamos na palavra e nos alimentamos da palavra do Senhor, nós não podemos viver em confusão, nós não podemos ter dificuldade nas nossas decisões, porque nós temos essa experiência com o dono da vida, com o dono dos céus e da terra, com o dono da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós aprendemos que não traz confusão, porque o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, né? Então, o apóstolo Tiago também, em 1 Tiago 2,4, nos fala isso também, que nós devemos buscar esta paciência em Deus, ter essa experiência com Deus, porque quem que nos dá esperança? Em quem nós vamos buscar alguma coisa hoje, nesses últimos 30 dias, vamos dizer, nesses últimos 20 dias, em quem nós devemos, quem você se espelhou, em quem você buscou ajuda, né? Foi no nosso Deus, o Deus da palavra, né? Porque Deus, ele ama as suas criaturas, ele ama seus filhos, e nós estamos aqui, meus queridos, para aprender com o Senhor. Então, que esta palavra, nesta manhã, aqui de Romanos 5, que você possa meditar em casa, que nós devemos gloriarmos também nas tribulações, nas aflições, porque isso nos produz uma experiência, a experiência nos produz uma paciência, e a paciência nos dá experiência, a experiência nos dá essa esperança, né, de que Jesus vai voltar. A nossa maior esperança, queridos, a maior esperança da igreja do Senhor Jesus é pela sua volta, né? E aí, quando Jesus voltar, né, nós vamos para o céu morar com esse Deus maravilhoso e não vamos passar mais por isso, porque essas coisas tudo já passou, todas as coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo. Então nós temos que buscar na nossa vida tudo se fazer novo nas nossas vidas. Essa pandemia, amanhã ou depois, já faz parte do passado. Essas aflições que estamos passando, essas perseguições que nós estamos passando, ela precisa fazer parte amanhã ou depois já do passado.
nas nossas vidas. Porque o cristão, ele precisa viver em novidade de vida. Amém? E eu creio assim, que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, nesses últimos dias, está vivendo uma experiência fantástica com Cristo. Eu creio que você, no seu lar, na sua casa, aí com o seu familiar, você está vivendo uma experiência nova com Cristo. Você está vivendo uma vida sobrenatural. Tem momentos da sua vida, eu creio, que Deus tem agido sobrenatural da sua vida. Amém? Então, nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, para que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando clareza nas suas decisões, nas suas atitudes, com a sua família. Amém? Que você possa despertar para a vida com Cristo, para que você possa amar mais, você possa perdoar mais, você possa sorrir mais. Depois que passar essa quarentena, você possa abraçar mais, tá? Então é momento da igreja de Cristo refletir neste momento. Amém? Então feche seus olhos aí, junte com a sua família aí e vamos orar agora. Amém? Querido Deus, eterno Pai, na autoridade da sua palavra, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor Jesus por mais esse momento que o Senhor nos concede, Pai, de estar aprendendo da sua doce e santa palavra nesse dia do Senhor, Pai. E que as famílias, Pai, que estão ouvindo esta palavra, estão ouvindo a voz do Espírito Santo, possam atentar para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que a igreja do Senhor continue fazendo aqui esta grande missão que o Senhor nos deixou aqui na terra como igreja. Pai, que é pregar a sua palavra, que é dar bom exemplo de Cristo, é andar com Cristo. Pai, é que nós possamos, Pai, ter os olhos de Cristo, ter as mãos de Cristo, ter os pés de Cristo nesse momento, Pai, de aflição que o mundo está passando. Mas nós, como igreja, confiamos no Senhor Jesus, temos a esperança que o Senhor virá em breve buscar a sua igreja, Pai, e sanar todas essas dificuldades, sanar todas as aflições que o seu povo passa. Por isso nós oramos e pedimos, Senhor, fica conosco para a glória, a honra e louvor do seu santo nome. Amém? Amém. Estaremos agradecendo a Deus agora e nos despedindo com a bênção apostólica. Senhor Deus, muito obrigado por a sua fidelidade para conosco. Continue, Pai, abençoando a sua igreja, abençoando nossos amigos, colegas pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, Pai, que continue pregando a palavra do Senhor, continue, Senhor, Pai, adorando a este Deus maravilhoso. Por isso que nós pedimos e oramos, fica conosco, Pai. E nós nos despedimos dizendo assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, desde agora e para sempre. Amém.